E aí, gente, tudo bem? Professor Fagner aqui para mais uma aula de gramática. Continuando esse bloco de gramática avançada para o terceiro ano do ensino médio, nós vimos na aula anterior regência verbal e agora nós vamos continuar com a regência nominal. Regência é uma matéria que costuma cair muito em vestibulares de universidades particulares por aí pelo Brasil e também em concursos públicos. Então já sabe, regência verbal e regência nominal são matérias obrigatórias que você precisa saber para prestar a maior parte dos exames no Brasil. Então, se você ainda não viu regência verbal, vou deixar aqui o card da outra aula. Pode ir lá dar uma olhada, depois volta para essa aula para a gente continuar a matéria. Regência nominal. Definindo então regência nominal. Gente, regência nominal segue mais ou menos a mesma ideia da regência verbal. Para a gente entender a regência, não tem outro exercício, não tem outra forma melhor do que ler. Tem que ler muito. Tá bom. No caso da regência verbal, a gente só consegue entender a regência de todos os verbos se a gente lê bastante e ficar habituado ao uso das preposições corretas, respeitando a regência dos verbos. Como a gente disse na outra aula, nós temos muitos verbos em português, então não tem como. Tem que ler bastante para tentar se acostumar aos usos, às várias regências diferentes que existem dependendo do verbo. Seria impossível a gente fazer uma aula inteira com todos os verbos da língua portuguesa e dizer a regência de cada um deles. Na regência nominal é a mesma coisa. Aqui a gente vai precisar conhecer muitos substantivos, adjetivos e advérbios. Grande parte dessas três categorias gramaticais pede complemento nominal. E aqui na regência nominal a gente tem que saber a correta relação desse nome, desse substantivo, adjetivo ou advérbio e o complemento que ele pede. E também, assim como na regência verbal, a gente precisa conhecer a melhor preposição que vai fazer essa conexão entre os dois. Na regência verbal, a gente viu na outra aula que nem sempre tem preposição. Às vezes a regência de um verbo é transitivo direto, ou seja, ele não vai precisar de preposição. Mas aqui na regência nominal, todos os complementos nominais vão usar preposições. E a regência exige que você saiba escolher a melhor preposição para conectar substantivo, adjetivo ou advérbio ao seu respectivo complemento nominal. Basicamente, gente, é isso a regência nominal. Pronto, acabou a aula. Brincadeira, não acabou não. Vamos lá então. Regência nominal é a relação existente entre um nome, substantivo, adjetivo ou advérbio e os termos regidos por esse nome. E essa relação será sempre intermediada por uma preposição. É preciso levar em conta que vários nomes apresentam exatamente a mesma regência dos verbos dos quais eles derivam. Então, se você tem ali um adjetivo, um advérbio, um substantivo que é derivado de um verbo, normalmente basta você saber a regência do verbo do qual ele se originou. Essa será a mesma regência que esse nome vai ter quando for aplicado. Por isso, é importante conhecer antes o significado e a regência do verbo primitivo, para assim a gente conhecer a regência dos nomes cognatos ou derivados. Por isso que a gente aprende primeiro a regência verbal, pois normalmente esses nomes, substantivos, adjetivos e advérbios são derivados de verbos. Vejam só este exemplo, pessoal. Obedecer a alguma coisa ou obedecer a alguém. O verbo obedecer é verbo transitivo direto e ele pede a preposição a. Ele vai gerar um adjetivo, o adjetivo obediente. Então, se alguém é obediente a alguma coisa ou obediente a alguém. Vejam que o adjetivo herdou a mesma regência do verbo de onde ele se originou. A regência é com a preposição a, beleza? Então vamos continuar aqui, ó. Muitos substantivos, adjetivos e advérbios, para deixar seu sentido claro e adequado, exigem complementos regidos por diferentes preposições. E é essa a mensagem principal da regência nominal. Ela diz o seguinte: ela pede que você saiba escolher a melhor preposição para conectar nome e seu complemento. Sempre vai haver uma preposição ideal para essa relação acontecer. Cuidado para não escolher a preposição errada. E como a gente já falou, existem muitos substantivos na língua portuguesa, muitos adjetivos e muitos advérbios. Não dá para falar todos aqui em uma aula apenas e ainda dizer para vocês qual é a preposição ideal para cada um deles. Isso seria humanamente impossível. Então, o que a gente vai ver aqui são só alguns exemplos de palavras que podem gerar dúvida e qual é a preposição ideal para complementar esses substantivos, esses adjetivos e esses advérbios. São alguns exemplos dos mais famosos. Vejam só. Alguns substantivos: admiração a, admiração por alguma coisa. Sempre pensa assim, ó, fala mentalmente. Quem tem admiração a alguma coisa ou admiração
por alguma coisa. Você vai escolher a melhor preposição aí. Só pode ser essas duas. E para cada palavrinha aí, só pode escolher uma das preposições que estão aí do lado delas. Nenhuma outra diferente vai ficar legal quando você produzir um texto. Por exemplo, no caso de admiração, eu não poderia escrever algo como admiração com alguém. A regência nominal não vai funcionar. Só pode funcionar se eu colocar admiração a alguma coisa ou admiração por alguma coisa. Só essas duas opções. E assim vai para todas as outras. Aversão a, aversão para ou aversão por. Atentado a, atentado contra. Bacharel em. Capacidade de, capacidade para. Devoção a, devoção para, com ou por. Doutor em, dúvida acerca de, dúvida em ou dúvida sobre, horror a alguma coisa, impaciência com alguma coisa, medo de, somente a preposição de funciona com medo, obediência a, ojeriza a, por, proeminência sobre, respeito a, com, para com, por, e assim vai. São só alguns substantivos que a gente traz aqui para discussão. Existem muitos outros e cabe a você ler. Quanto mais você encontrar substantivos corretamente conectados com as preposições, mais você vai ficar familiarizado com essas relações aí de regência. Agora alguns exemplos de adjetivos, pessoal. Acessível a, acostumado a, com, agradável a, alheio a, de, análogo a, ansioso de, para, por, apto a, para, ávido de, benéfico a, entendido em, equivalente a, escasso de, essencial a, para, fácil de, fanático por, favorável a, generoso com, grato a, por, necessário, nocivo, paralelo, todos com a preposição a, possível de, preferível, prejudicial, prestes, propício, próximo, todos esses só vão funcionar com a preposição a, capaz de, para, compatível com, contemporâneo a, de, contigo, contrário a, descontente com, desejoso e diferente de, hábil em alguma coisa, habituado, idêntico a, impróprio para, indeciso em, insensível a, liberal com, natural de, relacionado com, relativo a, satisfeito com, de, em, por, semelhante a, sensível a, cito em, suspeito e vazio de alguma coisa. Ufa! E agora alguns advérbios. Eu só trouxe alguns aqui porque existem vários também, e os mais famosos são estes que precisam apenas da preposição de. Longe de, perto de, além de, distante de. Atenção, os advérbios terminados em mente tendem a seguir a mesma regência dos adjetivos dos quais eles são derivados. É só verificar de onde ele veio e ele vai herdar a mesma regência da origem. O adjetivo paralela chama a preposição a. Consequentemente, o advérbio paralelamente também vai usar a preposição a. Relativa é um adjetivo que pede a preposição a. Consequentemente, relativamente pede a preposição a também. Tudo é uma questão de leitura e de melhor escolha da preposição para fazer a conexão entre os dois elementos. Algumas preposições simplesmente não vão funcionar. Aí está na tela então, pessoal, um exercício que eu trouxe para a gente praticar aqui rapidinho. Vamos fazer então? A questão é que apareceu no concurso público para o Tribunal de Justiça de São Paulo. Indique onde há um erro de regência nominal. Leia as alternativas, escolha uma e a gente já volta com o gabarito. E aí, escolheu uma alternativa? Então vamos lá, vamos analisar juntos. Ele é muito apegado em bens materiais. Vamos destacar as preposições aqui. Apegado em... Letra B, estamos fartos de tantas promessas. Quem está farto de alguma coisa. Letra C, ela era suspeita de ter assaltado a loja. Quem é suspeito de alguma coisa. Ele era intransigente nesse ponto do regulamento. Quem é intransigente é intransigente em alguma coisa. Tá aqui a preposição em, escondida aqui junto com o pronome esse. Em mais esse igual a nesse. A confiança dos soldados no chefe era inabalável. A confiança de alguma coisa. Tá aqui o de escondido no dos. Gente, a única opção que tem um problema de regência nominal aqui é a letra A, pois quem é apegado não é apegado em alguma coisa, é apegado a alguma coisa. Ele é apegado
apegado ao irmão. O cachorro é apegado ao seu dono. Não posso usar a preposição em para o adjetivo apegado, ok? Então a correção da frase da letra A seria: ele é muito apegado aos bens materiais. Ou também poderia ser: ele é muito apegado a bens materiais, sem crase. Beleza, gente? Tranquilo, o assunto é moleza, acho que depende muito da sua leitura. Quanto mais você lê, mais você vai ter contato com a regência nominal correta. Então, leia mais, pratique a leitura para sua regência nominal e verbal ficar cada vez mais saudável e fortalecida. Se entendeu direitinho, clica aí no gostei. Se ficou com alguma dúvida, deixa nos comentários que eu respondo. Aproveita e se inscreve no canal também para não perder a sequência da matéria e a gente se vê na próxima então. Até lá!